Olá, tudo bem, meu querido, minha querida? Você que está chegando aí agora, para poder assistir essa aula, não é verdade? Dica que vale a sua aprovação. Eu, professora Angélica, de língua portuguesa, você que já acessou o site, que já adquiriu o nosso curso aí para a Polícia Militar do Paraná, já assistiu minha aula, muito bom, viu? Muito bom saber que você está conosco, né, com destino à sua aprovação, não é verdade? Você que está aí também, que está me assistindo nessa aula de agora, que ainda não acessou o nosso site, que às vezes está me ouvindo e me vendo aqui pela primeira vez. Sou a professora Angélica Vasconcelos, aí, professora de língua portuguesa do Vale Brasil Concursos, tá? Tenho aí, né, 13 anos já se vai de profissão, preparando pessoas aí para serem aprovadas, né, com destino à aprovação de cada um, não é verdade? Com muita honra, com muito prazer, que eu trago para você aqui hoje um pouquinho do conteúdo que vale a sua aprovação, tá? Português para gabaritar, de verdade, né? Nessa nossa prova da Polícia Militar do Paraná, viu? Pois é, então vamos lá? Começar aí que a professora Angélica quer introduzir um conteúdo em você. Toda vez que a gente está do lado de cá, né, e você aí do outro lado, estudando, dedicando, né, destinando uma parte do seu tempo a assistir essa aula gratuita, nós também aprendemos do lado de cá mais um pouquinho, né? A gente também aprende com isso. Vamos lá, então, associar um conteúdo muito bacana aí, para a gente poder entender direitinho? Olha só, no cronograma de língua portuguesa dentro do edital, consta o item pontuação, né? Consta este item lá. E é sobre ele que a professora Angélica quer nessa aula de hoje, né? Com destino aí à aprovação na Polícia Militar do Paraná, é sobre este conteúdo que a professora Angélica quer iniciar, né, esse nosso momento aí de aula gratuita para falar um pouquinho com você sobre ele, tá? Olha só. Quando nós temos pontuação, as bancas examinadoras da atualidade aí dos concursos públicos, o que elas fazem? Elas trabalham vários tipos de questões com relação ao sinal de pontuação, né? Ao uso dos sinais de pontuação. Enfim, a primeira situação é aquela onde vai te pedir para avaliar, para assinalar, para observar, né? Onde nós temos aí o sinal de pontuação ou mais de um sinal, né, dentro do contexto, corretamente ou incorretamente, né? Nós temos a situação que pode acontecer em prova da gente também, para a gente poder observar o uso da vírgula, que é um dos principais sinais de pontuação, e é sobre ele que a professora Angélica vai destinar um pouco dessa aula gratuita de hoje aqui, tá? Falar um pouquinho da vírgula para você. E também tem a terceira situação, que é que a professora Angélica também vai comentar, aliás, já estou comentando, né? Sobre a situação de ter um sinal de pontuação substituído por outro sem que haja perda de sentido. Então, nós temos essas três situações que podem ser situações de prova, né? Nesse concurso aí da Polícia Militar do Paraná, pode ser situação de prova para a gente tem que abrir o olho de Tandera, né? E ficar com o olho bem aberto aí mesmo, para a gente poder associar direitinho e gabaritar, viu? Professora Angélica quer que você gabarite português aí, não só português, né? Mas todas as disciplinas que constam aí, que a professora Angélica sabe que são muitas, que constam aí na nossa condição de prova. Então, olha só. Primeira coisa, quando nós temos que substituir um sinal de pontuação por outro que haja perda de sentido, isso envolve o domínio de todo o conteúdo de pontuação. Você saber da vírgula, você saber do ponto vírgula, você saber dos sinais de dois pontos, do sinal de dois pontos, você saber do travessão e da reticências, da aspas, interrogação, exclamação e assim vai. Então, quando nós estamos diante desse tipo de questão, desse tipo de análise, de substituir um sinal de pontuação por outro, né, para não perder a semântica, o sentido, nós temos que ter domínio disso aí. E, infelizmente, a professora Angélica não vai ser falsa em aula gratuita do YouTube de virar para você e falar: ah, você consegue se você for no chutômetro. Você não consegue, tá? Você tem que ler, você tem que avaliar, você tem que associar direitinho, né, qual é a função de cada sinal de pontuação para que você saiba gabaritar, acertar, né, uma questão lá da sua prova, tá? Então, é muita prática, viu? Pontuação tem que ter prática, praticar muito, muito, muito mesmo. De coração, a professora Angélica está dizendo isso aqui para você, viu? Então, olha só.
Já sabemos. Se temos que substituir um sinal por outro, nós temos que ter domínio de todo o conteúdo, né? Pois é, mas a professora Angélica vai te falar algumas principais condições, algumas condições que pode ser condição para você. E aí é interessante que você fale, nossa, que bacana, a professora Angélica falou e o negócio aconteceu. Primeira coisa, o uso, né? A gente tem que saber disso aí, por quê? Da substituição de um sinal, por quê? Principalmente por causa do uso da vírgula. Por exemplo, a vírgula tem um exemplo dela que nos diz que ela é usada para isolar aposto, ou expressões explicativas. Ok, você coloca o aposto aqui, né? A professora Angélica está fazendo uma simulação para você. Você coloca o aposto aqui, você sabe que você... O que é aposto, professora Angélica? O que é aposto, misericórdia? Escuta, aposto é aquele termo que explica o termo anterior. Aí, aquela expressão que explica, que caracteriza, que qualifica o termo anterior. Dom Pedro, vírgula, imperador do Brasil, vírgula. Tá vendo? Imperador do Brasil está qualificando Dom Pedro. Então, o que acontece? Eu tenho aí, né, um termo, uma expressão que qualifica o termo anterior, que classifica, né, que exemplifica. Eu tenho nesse termo aí a questão do aposto. Então, a gente sabe que todo aposto ou expressão explicativa tem que vir isolado por vírgula. Vírgula antes, vírgula depois. Ok, professora Angélica, beleza, tá. Aí, lá na questão da prova, fala para avaliar, né, a substituição de um sinal por outro sem que haja perda de sentido. Eu entendo, porque eu estudei com a professora Angélica, adquiri um dos cursos, né, adquiri um dos eixos aí da PM do Paraná, ou outros tantos que você quiser, né, fique à vontade, tá? Nós temos aí vários cursos, né, dentro da nossa plataforma. Então, eu adquiri, estudei com a professora Angélica me explicou que eu também uso o travessão para isolar aposto, para isolar orações também, né, lógico, para isolar termos que exemplificam, expressões que qualificam. Então, além do uso da vírgula, das vírgulas, né, fecharem esse isolamento aí do aposto, eu também tenho o quê? Os travessões fazem a mesma coisa. Então, eu posso, sem prejuízo de sentido para a semântica, sem prejuízo de sentido, né, para o contexto, substituir as vírgulas pelo travessão. Tá vendo como é que eu preciso ter conhecimento de todos os sinais de pontuação e qual é a função deles, o que eles fazem dentro do contexto? Tá vendo? Pois é, o que eles isolam, o que eles não isolam, não é verdade? Pois é, então muita calma nessa hora aí, viu? Pois é, outra situação. Eu também sei, porque eu aprendi com a professora Angélica, que, estudei com o Vale Concurso, que o ponto final, ele é um ponto, né, que indica o quê? Uma pausa longa. Não é verdade? Ele finaliza contextos declarativos, né? Que sejam eles declarativos, afirmativos ou negativos, mas eu tenho um contexto declarativo, eu quero finalizar, coloquei o ponto final. O ponto final também pode ser usado em abreviações, né? Eu coloco lá exemplo, a palavrinha exemplo, coloco o ponto final lá, para poder o quê? Abreviar palavrinhas, né? Pois é, mas vamos voltar para cá. Eu estou escrevendo uma frase declarativa lá, beleza. Aí, finalizei, coloquei o ponto final. Ponto final indica o quê? Um encerramento ou uma pausa longa. Tem outro sinal de pontuação que também tem essa mesma finalidade. Identificar, né, sinalizar uma pausa longa, sabe qual é? O ponto vírgula, olha só. Não, professora Angélica, então, eu posso, sem prejuízo de sentido, fazer o quê? Finalizar isso aqui, substituir o ponto final pelo ponto vírgula em algum contexto, sem prejuízo de sentido? Pode. Você pode fazer isso. Tá vendo? Isso é condição de prova. Isso é coisa para você poder acertar de olho fechado, uma vez que você sabe o conteúdo de pontuação. Ok? Beleza. Agora, a professora Angélica quer tratar bem de pertinho com você algumas situações sobre o uso da vírgula. Olha só, por que a professora Angélica vai trabalhar justamente o uso da vírgula comigo nessa aula gratuita, direto do canal do Vale Brasil Concurso para você?
Por quê? Porque a vírgula é o sinal de pontuação que possui o maior número de regras. Então, por isso, nós estamos aqui tratando a pontuação, tratando as condições de pontuação em prova e comentando sobre o uso da vírgula de forma isolada também. Então, olha só, eu tenho o primeiro exemplo. Olha, eu vou tratar alguns, tá? Alguns para você poder visualizar como o uso da vírgula é gigante. Olha só. Manuel, tô chamando o Manuel, né? Olha só. Manuel, venha cá. Olha lá. Manuel, a letra da professora tá ótima, mas tá bom, tô todo mundo entendendo, olha só. Manuel, venha cá. Professora, para que eu usei vírgula nesse exemplo aí? Para isolar o quê? Um vocativo. Olha só, uso da vírgula aí, vocativo. Então, quando eu quero isolar um vocativo que indica um chamamento, que é diferente do aposto, tá? É diferente, eu tenho o uso da vírgula, viu? Outra condição do uso da vírgula, segue o exemplo, olha. Ele, olha só, bebeu e dormiu. Olha aí o outro exemplo com relação ao uso da vírgula. A professora já tinha que ter apagado, mas a gente vai bagunçando o quadro. Ele bebeu e dormiu. Olha a vírgula aqui, olha. Professora, por que você usou a vírgula aí? Porque toda vez que nós estamos diante de orações coordenadas assindéticas, ou seja, nós estamos diante de orações, porque cada verbo ou locução verbal computa uma oração coordenada, certo? Certo, ou subordinada, né? Cada verbo ou locução verbal computa uma oração, que seja ela coordenada ou subordinada, beleza? As orações coordenadas assindéticas são aquelas que acontecem, então, se eu tive somente um verbo ou somente uma locução verbal, eu tenho uma oração coordenada sindética, ok? Aí, o que acontece? Eu tive uma oração coordenada, ou subordinada que seja. Por que elas são coordenadas assindéticas? Porque uma ação não depende da outra e, olha só, uma ação não depende da outra e eu tenho aqui o quê? As duas orações sem ter a introdução de uma conjunção. Aqui o E aconteceu, né? Aqui, ó, para poder isolar essa terceira oração. Então, aqui já não é coordenada assindética mais. Aqui é coordenada sindética aditiva. Eu te convido, tá? A adquirir o nosso curso. Você que tá aí ainda não fez isso e estudar todos os contextos das orações do período composto, porque tá tudo lá, viu? Pois é. Então, olha só. A vírgula tem essa segunda função, que é isolar, separar o quê? Orações coordenadas assindéticas, que são aquelas que não vêm introduzida por conjunções, ok? Beleza. Terceira condição aí agora, a professora Angélica está seguindo o exemplo aqui, para passar tudo bacana para você não esquecer de nenhum detalhe. Olha só, Maria lava e Joana passa. Esse aqui é ótimo, ó, presta atenção no exemplo de número 3, ó. Maria passa e escuta. Ou eu troquei o exemplo? Acho que eu troquei, mas tá bom. Maria passa e Joana lava. Olha só. Ou seria, Maria lava e Joana passa, né? Mas as ações aqui não alteram. Beleza, escuta. Quando eu tenho... Escuta só. Aí eu esqueci dela aqui. Quando eu tenho sujeitos diferentes... Aqui vai até em vermelho, porque esse aqui é BO mesmo de prova. Passa batido, assim... de cara mesmo, na manteiga assim, ó. Escuta, quando eu tenho sujeitos diferentes, olha, perceba que dentro do contexto eu tive mais de um sujeito, tá? E também tive ações diferentes, olha, uma passa, a outra lava, tá vendo? Então, o que acontece? Eu visualizei sujeitos diferentes e ações diferentes. E observe que aqui, entre esses sujeitos e essas ações, eu tive a conjunção e. Olha só. Aí você vira para mim e fala assim, professora Angélica, agora eu não estou entendendo nada. Porque eu sempre aprendi, lá no ensino médio, que antes da conjunção e, jamais acontecerá a vírgula. Pois é, você aprendeu isso mesmo. E realmente, antes da conjunção e, jamais tem vírgula. Só que, quando existe só um sujeito dentro do contexto.
Aqui aconteceu mais de um sujeito e aconteceu mais de uma ação. Cada sujeito pratica uma ação diferente da outra. E a conjunção e aconteceu. Então, a vírgula pode acontecer lá bonitinha para você, só para te pegar. Tá vendo? Tá certo, professora? Tá. Jesus não sabia. Pois é, então é por isso que você está aqui assistindo essa aula gratuita, né? Direto do canal do Vale Brasil Concurso para você. Fala Vale Concurso, Vale Brasil Concurso e bola tudo, né? Direto do Vale Brasil Concurso para você, viu? Cuidado, tá? Então, olha só o que acontece. Próximo item de prova que pode acontecer e é uma questão da gente poder avaliar. A gente tem um exemplo assim, ó. Maria, olha só, vou colocar. Maria, Manuel, olha só, Joana e Paulo, olha lá, são amigos, olha só. O que eu tive aqui, professora Angélica, nesse exemplo, nesse próximo exemplo aí? Eu tive uma sequência, né, de palavras de uma mesma classe gramatical. Isso aí a gente sabe de cor sorteado, né? Pois é. Quando eu tenho uma sequência de termos, né, de uma mesma classe gramatical, eu tenho que isolar os termos por vírgula até o penúltimo, né? Porque entre o penúltimo e o último, conjunção E aí, sem vírgula, sem nada. Conferiu? Ok. Próximo item que é muito bacana aí a gente associar, olha. Ele, vou colocar o exemplo, ó. Ele disse a verdade. Agora já nem o exemplo mais vai, né? A palavrinha exemplo mais vai, mas tudo bem. Ele disse a verdade, abreviação de exemplo, né? Contudo, ela não. E a vírgula aqui. Olha só que bacana esse exemplo. Professora, o que essa vírgula está fazendo aqui? Misericórdia. Me explica isso, professora Angélica. Agora, toda hora, você está assistindo português, não é à toa, porque você tem que gabaritar, né? Português que vale a sua aprovação, olha só. Então, o que acontece? Preste atenção, você que está aí, hein? A prova da Polícia Militar do Paraná bate na porta já. Então, escuta a pontuação, vamos visualizar. Olha só. Ele disse a verdade, contudo ela, não. A vírgula pode ser usada em um determinado contexto, olha só, é aceito isso, viu? Quando ela suprime um termo que já foi dito anteriormente. Então, traduzindo, eu posso usar a vírgula para suprimir um termo que já foi dito anteriormente e eu não quero colocá-lo de novo. Para não ficar repetido ali, eu não quero colocar, eu posso usar a vírgula para suprimir esse termo. Sério, professora? Sério, seríssimo ainda. Então, escuta, ele disse a verdade, mas diante de tudo, ela disse não. Olha só. Então, o que acontece? Para que não haja repetição, né? Porque já houve a palavrinha ali anteriormente, eu usei a vírgula para poder, né, suprimir esse termo, esconder e o contexto estar totalmente adequado de acordo com a pontuação. Combinou? Beleza. Próximo exemplo aí agora, olha. Esse aqui é bacana, mamão com mel. Ó, Pelé, olha só, rei do futebol, né? O que acontece aí? Preste muita atenção. Foi demitido. Ali tá falando, foi demitido do Santos, mas não precisa a gente completar. Escuta, o que acontece? Quando eu tenho, olha aqui o exemplo, ó. Quando eu estou diante de um aposto ou então um termo, uma oração, uma expressão explicativa. Tá explicando o que aqui, professora? Pelé, ué. Quem foi o Pelé? Essa expressão explicativa, essa oração explicativa, esse aposto tem que acontecer entre vírgulas. Tá vendo como é que funciona? Aposto sem vírgula não é aposto. Ouviu? Pois é, expressão explicativa sem vírgula não é expressão explicativa. Deixa eu te falar uma coisa. Você está entendendo direitinho o que a professora Angélica está colocando para você? Pois é, então vamos lá, vamos continuar. Escuta. Outro exemplo aí agora pra gente, ó. Se chover, olha só que bacana esse aqui. Se chover, vírgula, não irei à praia. Olha o que acontece aqui, hein? Bolei tudo aqui agora.
não irei à praia. Olha só. Se chover, não irei à praia. Ali, se você observar bem, você que está aí, que eu acredito que já vem se preparando, né? Já vem se preparando aí para este concurso público há mais tempo, né? Não começou agora, viu? Porque se tiver começado agora, vai travar num negócio desse aqui. É o seguinte, nós temos dentro do período a ordem direta das orações, certo? Certo? Nós temos o quê? Dentro do período composto por coordenação, primeiro nós vamos visualizar oração coordenada assindética, depois oração coordenada sindética, porque são estas sindéticas que possuem conjunção no início delas. Então, a gente tem esses dois tipos de oração, a assindética sem conjunção e a oração coordenada sindética com conjunção. Tudo bem até aí, ok. E aí a ordem está direta, né, do contexto. Dentro do período composto por subordinação, nós temos na ordem direta a oração principal e a oração subordinada. Viu como é que funciona? Pois é. Então, nós temos essa ordem. Ok, professora, beleza. Se eu fizer a inversão dessas orações, eu tenho que isolar a oração subordinada por vírgula. Eu tenho que deixá-la isoladinha lá. A vírgula, ela funciona como um isolante térmico, sabe? Ela vai isolar, ela vai separar, para não dar choque, entendeu? Pois é. Então, o que que acontece? Não irei à praia é a oração principal. Se chover, é a oração, olha só, aqui eu tenho a oração principal. O certo seria ela vir no início do contexto. E aqui eu tenho, né, a oração subordinada, o quê? Eu vou prolongar, ó, adverbial condicional, porque está exprimindo uma condição. Se chover, não irei à praia. Mas não tem problema, da classificação da oração aqui não vai interferir. Se você teve as orações invertidas dentro do contexto, porque a sequência é oração principal e oração subordinada, se invertemos as orações, e isso vai acontecer muito nesse campo da subordinação, a coordenação não acontece muito. Então, se nós invertemos aqui, a vírgula se torna necessária, obrigatória, após essa oração subordinada que a gente está visualizando aqui, ok? Beleza, top, né? Pois é, isso é pra gente gabaritar, eu tô falando isso toda hora. Olha só agora. Choveu, olha outro exemplo aqui. A beça ontem, nossa mãe. A beça ontem, olha aí. Qual é o resto do contexto aí? Choveu a beça ontem, olha só. No entanto, não fui à praia. Olha aí. Beleza. Aqui já dá para explicar. Vamos lá. Se você está diante de conjunções, olha só, conjunções. Tá vendo a rede de ciências aqui? O contexto não parou, né? Aqui é choveu a beça ontem. No entanto, não fui à praia. Beleza. Então tá. Se você está diante de conjunções, olha aí. Adversativas, olha só, ou conjunções conclusivas, ou conjunções explicativas, olha aí, no meio de um contexto, olha só, no meio do negócio. A vírgula antes dessas conjunções se dá de forma obrigatória. Tá vendo como é importante a gente saber isso? Pois é. Ah, professora, então surgiu uma dúvida agora. Presta atenção na dúvida, hein? Na dúvida do colega, escuta. Ah, professora, tá, beleza. A vírgula aqui é obrigatória, né? Porque tá antes, você falou, antes das conjunções explicativas, adversativas e conclusivas no meio do período, ok. E depois, professora? Nas explicativas eu sei que não vai ter vírgula, né? Porque precisa do complemento para explicar. Mas e essas duas, mas e a conclusiva e adversativa? Às vezes, professora, eu jogo uma vírgula aqui, ó. Olha só. Às vezes, professora, eu jogo uma vírgula aqui, ó. E aí, tá errado? Não, não está errado. Deixa a professora te explicar. Nas conclusivas e adversativas, assim como na explicativa, no meio, a vírgula antes é obrigatória.
Agora, nas conclusivas e adversativas, aqui logo depois da conjunção, adversativa ou conclusiva, a vírgula se dá de forma facultativa. Cuidado com isso. Professora Angélica, né? Tá avisando, tá avisando. Pontuação tem ganhado espaço em provas de concursos públicos, por isso, principalmente o uso da vírgula. Professora Angélica não está falando com você para você poder estudar somente a vírgula. Professora Angélica está te abrindo o leque aí, né? Abrindo o leque aí juntamente com você. Desculpa que não é te abrindo, é abrindo o leque com você para que você entenda que uma das possibilidades é o uso da vírgula. Por quê? Por causa dessa gama de regras. Tá vendo? Pois é. Aí tem outro exemplo, né? A gente tem outros exemplos aí que a gente vai associar. Por exemplo, olha só, vou tratar aqui mais um exemplo aí para a gente poder fechar esse campo da vírgula aqui. Olha só. Ele, mais um aí, né? Deixa eu ver aqui o exemplo direitinho. Ele comprou, olha só. Ele comprou camisa, vírgula, calça, vírgula, bermuda, vírgula, etc. Ponto final. E aí, professora? Escuta, professora, seguinte, eu não estou entendendo por que da vírgula antes da abreviação, né, etc. ali do ETC. Por quê? Porque eu sempre aprendi, professora, que antes do ETC, eu coloco o E. Eu sempre vi assim. Comprou camisa, calça, bermuda e etc. Né? Pois é, sempre a gente viu assim. Mas cuidado, porque nós também podemos usar a vírgula antes da palavrinha, da abreviação, né? Etc. Embora esse uso da vírgula seja criticado ainda por muitos gramáticos, nós podemos usar, sim, a vírgula, tá? E não somente o E, viu? Antes da abreviação, etc, viu? Muito cuidado com isso. Aí, por quê, professor? Explica para mim, então, para que eu possa aprender e conseguir gabaritar. A abreviação ETC, né, significa aí o quê? Entre outras coisas, não é verdade? Pois é, significa aí entre outras coisas. Então, que é o seguinte, como eu tenho aí entre outras coisas, eu já tenho uma condição aí, né? Então, comprou camisa, calça, bermuda, entre outras coisas, uma expressão gigante. Então, eu posso falar bem pertinho de você, sem prejuízo de sentido, usar a vírgula ali, ok? Combinadíssimo comigo? Então, tá top. Agora, a professora Angélica vai sair do assunto da pontuação e vai para um outro assunto, né, que é ortografia, que eu quero comentar rapidinho com você. Eu vou colocar até em vermelho aqui, ó. Ortografia é questão de prova, tá? Ortografia tem ganhado espaço nas provas de concursos públicos. Nós tratamos da pontuação, agora a professora Angélica quer dialogar com você rapidamente sobre a ortografia, dizendo para você a seguinte condição. Aqui dentro deste campo, o que você deve priorizar para poder gabaritar a prova da PM do Paraná? O que você vai precisar priorizar? O uso do hífen, olha só. Você vai precisar priorizar o uso dos porquês, olha só, tá vendo? Os porquês ali. Você vai precisar priorizar, saber, não é assim? A escrita das palavras, olha só. Deixa eu colocar aqui para você. Porque tudo isso, quando a professora Angélica tiver uma chance, né, de fazer mais uma aula aí gratuita para você, né, que vai fazer essa prova, nós vamos comentar sobre a ortografia. Mas a professora Angélica já quer que você avalie isso aqui, dentro do site do Vale Concursos, lá na disciplina de língua portuguesa, que eu ministro, tem tudo isso lá para você poder estudar. Então, olha só, uso do hífen, você precisa saber, você precisa ter conhecimento. A escrita correta das palavras, isso envolve o seu conceito, aquilo que você você traz como bagagem desde o ensino fundamental. Tá vendo como é que funciona? Pois é. O uso dos porquês também. Isso aí, também. A condição da diferença de letra
para fonema, porque uma coisa está relacionada com o som e outra coisa está relacionada com a escrita. Isso você precisa saber, tá? A diferença entre palavras homônimas, olha só, e parônimas, olha só, isso aqui também é condição pra gente dentro dessa ortografia, tá? Então, o que que acontece aqui? Homônimas e parônimas. Aí, o que que acontece? Já lembrando, né, trabalhando isso aqui, a professora Angélica já explicando um pouquinho disso aqui para você, é o seguinte, quando nós temos, né, vale lembrar para nossa aprovação, o quê? Que quando nós temos palavras homônimas, nós temos algo de igual entre elas. Alguma coisa entre elas está igual. Agora, quando nós temos palavras parônimas, o que que acontece aqui? Tudo parecido, nada igual. Então, muita calma nessa hora, muito cuidado com isso, viu? Vale aí hífen, escrita, como eu acabei de te dizer, hífen, escrita correta, porquês, letra e fonemas, palavras parônimas e homônimas, isso tudo no campo ortográfico para você poder gabaritar. Beleza? Então, olha só, a professora Angélica despede de você, te desejando excelente estudo, viu? Muito boa sorte aí do fundo do meu coração. Nós, da equipe Vale Brasil Concursos, trabalhamos com qualidade para você poder gabaritar. E é isso, tá? Nós, se Deus quiser, teremos oportunidades para poder discutir mais um pouquinho do que consta no cronograma de língua portuguesa aqui, nessa aula gratuita. Não esqueça, inscreva no nosso canal, aperte o sininho da notificação aí, para você receber mensagens aí de aulas gratuitas, beleza? E acesse também o nosso site. Fui, ó. Beijo na prof para você e até mais. Tchau, tchau.